Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo, bom dia, povo, bom dia para você que vai ouvir esta palavra hoje. Que a paz do Senhor Jesus, essa que excede todo entendimento humano, esteja sobre as nossas vidas nesta manhã, nesse dia, nesta quarta-feira, esta manhã que o Senhor preparou para nós. Juntamente com esta quarta-feira, o Senhor vem nos trazer uma palavra de bênção, uma palavra de convenção. Agradecida ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele me deu e está te dando, de juntos meditarmos na palavra dEle. Amém? Hoje a palavra do Senhor, nosso pãozinho diário, se encontra no livro de Atos, chamado Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Os versículos são do 10 ao 19. Vou ver se dá para ler, que está muito rica essa palavra hoje. E havendo em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judá por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhes, porém, o Senhor: Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Louvado seja Deus. Olha aqui, a conversão de Saulo transformado em Paulo. Sabemos, quem conhece a palavra de Deus, e para você que não conhece, Saulo era um homem perseguidor dos cristãos, onde ele ouvia falar que tinha uma pessoa, ou um grupo de pessoas que estavam invocando o nome de Deus, que adorava a Deus, que era seguidor de Jesus, ele mandava matar, porque ele tinha um certo poder, e ele usava deste poder para destruir a vida dos cristãos. Ele mandava matar sem piedade. Mas todo aquele que tem um chamado, é escolhido por Deus, ele pode praticar o que for. Ele pode ser matador, pode ser macumbeiro, feiticeiro, pode ser o que for. Prisioneiro, ex-presidiário, pode ser prostituta, viciado, seja o que for. Ele pode estar na vida errada que tiver. Deus marca o encontro. E eu quero te falar nesta manhã. Deus, ele vai marcar encontro com pessoas hoje. Aquele que é escolhido não tem para onde correr. Porque quando Deus quer, ele permite alguma situação na vida da pessoa. Porque Saulo fazia isso,
Mas ele indo ali para Damasco, com certeza já ia com intenções, né, com más intenções. Ele ia com um grupo ali para Damasco, porque ele andava com grupos, né? E pessoas assim, ele não anda sozinho, ele anda de grupos. Porque ele tinha os mandantes dele, né? Aquele que fazia, né, o que ele mandava. E ele indo ali no caminho de Damasco, ele viu uma luz forte diante dele e só ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E era Jesus. Era Jesus, a luz divina, a luz que quando essa luz chega na vida de alguém, aquela pessoa sai da treva e passa a servir a maravilhosa luz, andar na luz. E Saulo ali, quando caiu no chão, ele caiu, quando foi abrir os olhos, cadê a visão de Saulo? Saulo estava cego, porque a luz divina foi permissão de Deus aquela queda. Deus permitiu aquela queda de Saulo. E Saulo, quando caiu, que abriu os olhos, estava cego, ele agora terminou de chegar em Damasco, guiado pelas mãos dos comparsas dele, né, dos parceiros dele. Mas ele passou, né, aquela queda não foi em vão, ele ali começou a orar, não comia, orava e não comia, passou 3 dias cego, sem comer, orando a Deus para que ele voltasse à visão. E Deus, né, foi estratégia de Deus ali, para que ele se convertesse, para que eles reconhecessem que ninguém se brinca com o poder de Deus, aleluia, nem com os escolhidos dele. E Deus ali viu Ananias, ouviu as orações de Saulo, e chamou Ananias. Ananias com certeza ficou com medo de ouvir, né, falar, só ouvia falar que ele era um homem arruaceiro. E Deus deu o endereço de Saulo, porque quando Deus quer encontrar com uma pessoa, ele manda até no endereço certo, porque ele sabe o teu endereço, ele sabe o teu RG, o teu CPF, ele sabe a rua que você mora, o número da tua casa, e Deus vai te pegar. Aleluia, você que é escolhido, não tente correr, não tente disfarçar, porque o chamado de Deus ele vai cumprir na tua vida. Aleluia. E ele ali enviou Ananias. Ananias disse: eu só ouço falar, Senhor, que ele é um homem que manda matar os cristãos. Com certeza ele estava com medo também de ser morto, né? Saulo saber que ele estava ali amando de Deus, né? Falando em nome de Deus. E Deus disse: vai, Ananias, porque aquele homem é escolhido, eu tenho obra, ele vai anunciar minha palavra, ele vai falar que sou o Senhor é Deus. Eu vou mostrar para ele como que é sofrer por amor ao meu nome. Eita, glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus de estratégia, é o Deus que faz, ele é o Deus do impossível, aquele que o homem olha e diz não tem mais jeito. Você que está numa sociedade, né, cheia de erros, você tem errado tanto e as pessoas olham para você e dizem: aquele ali não tem mais jeito, aquele ali não vai. É esse que Deus gosta, esse que Deus pega. Eu me lembro, né, que antes de eu me converter, como eu era metida valentona, eu falava que eu nasci naquela religião e eu ia morrer naquela religião, né? Eu idolatrava, eu era idólatra de carteirinha. Mas quando o papai chegou, que pegou, não teve para onde eu correr. Hoje eu estou aqui falando que só o Senhor é Deus e que Ele fez na minha vida, fez na vida de Saulo e Ele pode fazer na tua também. Se humilhe diante dEle, porque quem se humilha diante do Senhor, ao seu tempo Ele exalta. Aleluia, ali aconteceu aquela conversão de Saulo. E Deus transformou. Ananias só fez tocar, porque Ananias estava ali cheio do poder de Deus, né? Revestido, porque quando Deus manda, Ele garante. Ele revestiu Ananias e disse: vai lá, Ananias, toca. E ele vai ser cheio do Espírito Santo no exato momento. E ali a palavra do Senhor diz que ele foi cheio do Espírito Santo, né? E logo caiu. No momento que ele foi cheio do Espírito Santo, caiu dele, né? A palavra diz que caiu dos olhos dele
como umas escamas. Caiu a escama dos olhos de Saulo. Ele estava cego espiritualmente. Aleluia. E ali ele foi batizado, foi cheio do Espírito Santo. Ele se levantou e comeu, né? Fortaleceu o corpo físico dele, porque o espiritual já estava cheio. E agora ele foi ali pregar a palavra, sofrer por amor ao Evangelho, por amor a Deus, por amor à palavra. Eita, glória a Deus! Hoje o Senhor está nos revestindo, aleluia, nos enchendo do poder do Espírito Santo, para que nós venhamos sofrer as afrontas e permanecer de pé. Come e bebe, porque muito longa é a tua caminhada. Homem de Deus, mulher de Deus, Deus está te capacitando. Aleluia! Louvado seja Deus. Glória, glória, glória. Essas palavras foram de Ananias, né? Que Ananias falou: irmão Saulo, Deus me enviou. Aleluia. Um homem de Deus chamado para curar a visão de Saulo. Logo após sua conversão, Ananias resistiu de início por causa do violento passado de Saulo. Tá vendo? Ele ficou com medo. Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo. Mas Ananias obedeceu a Deus. E por isso ele ganhou um novo irmão na fé. Saulo passou a ser conhecido como Paulo, e as boas novas de Jesus se espalharam poderosamente. A verdadeira mudança é sempre possível por meio de Deus. Aleluia. Deus chama para uma mudança de coração. Deus está te chamando hoje para uma mudança. É possível encorajar alguém hoje? Amém? Vamos orar. Jesus, obrigado pelo teu amor transformador. Ajuda-nos para que nós possamos te levar aos outros. Nos capacita, meu Pai, para que nós possamos te levar para outras pessoas. Nos reveste do teu poder, das tuas armaduras, em nome de Jesus. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma quarta-feira abençoada, cheia de vitória, de transformação e de conversão de almas para a glória de Deus. Amém?